foro privilegiado. A AJUF, Associação dos Juízes Federais do Brasil, defende o fim dessa prática. Hoje, mais de 700 autoridades têm o direito de serem julgadas pela instância máxima do Poder Judiciário, o que tem atraído a crítica de juristas e da própria sociedade. Ele deveria ser julgado pelo mesmo foro que qualquer outra pessoa. Movimento contra a corrupção. Juízes federais de todo o país se unem nessa luta. E não são apenas os rombos nos cofres públicos que envergonham os brasileiros. A mudança começa a partir de gestos simples do nosso dia a dia. Chegamos àquele conceito do jeitinho brasileiro que leva à transgressão das regras. Da transgressão das regras você leva à corrupção. É agora no Justiça para Todos que está só começando. Senadores, deputados federais, ministros e até o presidente da República só podem ser julgados pela instância máxima do Poder Judiciário no país, o Supremo Tribunal Federal. No total, mais de 700 autoridades possuem o chamado foro privilegiado. A Associação dos Juízes Federais do Brasil, a AJUF, defende o fim dessa prática. Foram quase 3 décadas no Brasil em que as regras eram guiadas e exigidas pela ditadura. Quando não se podia expor ideias em palavras, quando a liberdade de falar era contida, quando até os parlamentares tinham que esquecer os próprios pensamentos. E o que tudo isso tem a ver com foro privilegiado? O foro privilegiado ele foi constituído para dar a garantia constitucional a representantes do povo, que tem mandato parlamentar, e numa democracia quem tem um mandato parlamentar tem o direito constitucional de expressar as suas ideias, que em tese são ideias dos seus representados, né? E eles têm que ter liberdade para colocar as suas ideias, para debater, para fazer com que o contraditório seja um mote forte de uma democracia. O marco da democracia veio, foi a Constituição Libertadora. Declaro promulgada o documento da liberdade, da dignidade, da democracia, da justiça social no Brasil. Que Deus nos ajude. Mas os textos não são tão exatos quanto a vedação do foro privilegiado. Nem a própria Constituição conseguiu conter. O que garantia o direito de ideais estrangulados no período da ditadura se tornou um jeitinho ao privilégio. Ele começou a ser utilizado para garantir a impunidade. Então, se ele foi criado para garantir a imunidade parlamentar, ele passou a ser distorcido e passou a ser trabalhado para garantir a impunidade daqueles que cometem malfeitos, crimes. Mas existe o artigo 5º da Constituição brasileira, que diz o seguinte: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Para a população que elege hoje os que ganham direito ao foro privilegiado, parece que existem exceções a este artigo 5º da Constituição brasileira. Hoje um deputado não precisa de escudos que vão proteger ele contra crimes de opinião, coisa e tal. Não, ele deveria ser julgado pelo mesmo foro que qualquer outra pessoa. Nós que estamos de direito, que tem que pagar. Os errados não estão pagando nada, então eles estão sendo pagos para sair e fazer de novo, né? Pois é, muita gente sabe do que se trata. Várias autoridades no país são julgadas de forma diferenciada dos demais cidadãos, diretamente pelo Supremo Tribunal Federal. São senadores, deputados, a presidente, o vice-presidente, ministros, que têm direito ao foro privilegiado. São mais de 700 autoridades em todo o país. Essa situação leva a população a pensar e ponderar o que é ou não é ético e justo. Para o presidente da AJUF, Associação dos Juízes Federais do Brasil, todos devem responder perante a justiça, sem vantagens ou desvantagens. O tempo em que isso era necessário ficou no passado da ditadura. O foro privilegiado não se justifica mais na sociedade atual. E, portanto, a AJUF entende que as pessoas podem e devem ser julgadas de uma forma igualitária e equânime. Em conjunto com a sociedade, a AJUF se posiciona contra a distinção entre cidadãos e propõe uma discussão em torno do assunto.
no sentido de verificar formas que possam substituir o foro privilegiado e, enfim, é uma reclamação da sociedade como um todo e que a JUF é protagonista também nesse debate. Foro privilegiado. Um dia, mecanismo de proteção do exercício da função ou do mandato. No outro, utilizado para regalias pessoais. A razão histórica, propriamente, dessa opção política pelo foro privilegiado não era privilegiar pessoas. É importante ter isso em mente. A opção era uma opção política por proteger o exercício de uma determinada função por aquela pessoa que ocupa um determinado cargo. O teor acabou distorcido e o sentido real esquecido no tempo. Há essa faceta do foro privilegiado que foi priorizada nesse momento histórico. A questão é saber se esse momento histórico se perpetua. A questão é saber se a magistratura hoje é uma magistratura forte, que é o que precisa ser, né? Uma magistratura forte e independente, de forma que a população tem o sentimento de que ela está distante dessas influências, inclusive no primeiro grau, e que ela tem toda a possibilidade de fazer um julgamento justo, isento e efetivo que afaste essa sensação de impunidade que nós temos. Veja no próximo bloco o depoimento de juízes que são contra o foro privilegiado. A existência atual do foro privilegiado, ela acaba atrapalhando a celeridade desses processos. Em instantes, até já! A JUF assumiu o compromisso de lutar para que todas as autoridades no Brasil possam ser julgadas sem privilégios. E a entidade não está sozinha. Juristas de todo o país e a própria sociedade apoiam a iniciativa. Políticos escolhidos pelo povo nas urnas, envolvidos em escândalos. Na linguagem do povo, mensalão. Usando o dicionário do Judiciário, Ação Penal 470. Com este nome, os réus foram julgados pelo Supremo Tribunal Federal. Os acusados de envolvimento no esquema de corrupção e desvio de verbas foram direto para um tribunal superior. Um julgamento diferente de qualquer outro cidadão. O parlamentar tem que ter o direito de colocar suas ideias, ainda que todos os outros discordem delas. Agora, o parlamentar não tem o direito de ser impune quando comete um crime. Qualquer que seja ele, tem que ser punido como um crime comum. De 37 réus julgados, 25 foram condenados. Mas quais são as atribuições do STF? Existe uma estrada de mão dupla e confusa nessa história. Ou bem nós caminhamos para um sistema de corte constitucional, ou a gente caminha para um sistema extremamente contraditório, em que, ao mesmo tempo, uma corte tem uma pauta extensa de temas constitucionais relevantes para julgar e fica presa em questões probatórias, em embargos de declaração, em análise de minúcias de prova de uma ação ordinária. Então, realmente, acaba sendo um sistema bastante contraditório. Essa flexibilidade foi contabilizada e nem foi preciso de muita matemática. De acordo com um levantamento feito pela Associação dos Magistrados do Brasil, antes do julgamento do mensalão, em 18 anos e meio, o Supremo Tribunal Federal abriu 130 processos criminais contra autoridades que têm foro privilegiado. E ninguém foi condenado. No Superior Tribunal de Justiça, até hoje, foram abertas 483 ações penais, mas só 5 pessoas foram condenadas. A existência atual do foro privilegiado, ela acaba atrapalhando a celeridade desses processos, porque você poderia pulverizar esses julgamentos para todos os juízes que já militam nessa área criminal no Brasil todo. Por isso, a discussão desta prerrogativa às autoridades tem relação com o gasto de tempo e dinheiro público. Durante mais de 40 sessões, os ministros do STF ficaram em torno de apenas um assunto, entre milhares que aguardavam o julgamento. Você acaba tendo muito mais juízes que estão aptos a julgar esses processos. Houve uma dificuldade muito grande por parte do Supremo Tribunal Federal para a conclusão da Ação Penal 470, no que tange ao trancamento de uma pauta de uma série de outros processos de repercussão geral que não puderam ser julgados, porque todas as sessões plenárias acabavam sendo preenchidas pelo julgamento de uma ação criminal.
Então isso vai contra uma sistemática que é própria de uma corte que se pretende ser uma corte constitucional, uma corte uniformizadora de jurisprudência e de fixação de teses constitucionais. Acaba tendo um conflito muito claro, né, de papéis. Digamos que o foro privilegiado não existisse. Os réus da ação penal 470 teriam a sentença avaliada por um juiz de primeiro grau. Ele é apto a realizar investigações, coletar documentos, ouvir testemunhas. É esse o juiz que não existiu neste e em outros processos parecidos. Afasta a produção da prova do juiz que é vocacionado para fazer isso, que é o juiz de primeiro grau. Então, por exemplo, no caso da ação penal 470, essa prova ela acabou sendo colhida por juízes em primeiro grau e esses juízes, já por terem feito a colheita da prova e até pelo princípio da identidade física do juiz, aquele juiz que promove a audiência tem que ser necessariamente o juiz que vai sentenciar, a JUF entende que traz benefícios processuais claros que esses processos sejam realmente julgados pelos juízes que produzem a prova, que estão em primeiro grau. Garante-se, inclusive, maior acesso às instâncias recursais por parte dos acusados. Então, existem benefícios processuais claros, sobretudo, claro, de efetividade dessa jurisdição, né? Que esses processos cheguem a termo de forma mais rápida e efetiva. A JUF, a Associação dos Juízes Federais do Brasil, já se posicionou contra o foro privilegiado. Já houve até uma manifestação. As entidades de classe, a população, os juízes, todos podem se posicionar, propor, mas executar, adivinha quem tem o poder de votar o fim ou a mudança do que está previsto em lei? Somente o Congresso. O Congresso pode acabar com aquele foro que privilegia eles. Vai ser muito difícil acabar, né? Quanto mais você flexibiliza a aplicação de leis de uma forma diferenciada, favorecendo as elites, favorecendo aqueles que têm mais poder financeiro, que têm mais poder político, em detrimento do direito do cidadão comum, você vai levar a um comportamento corrupto, sim. E as instituições funcionam com base em legislações que são feitas pelas elites, que, lógico, vão favorecer aqueles que são beneficiados por elas. O foro privilegiado, de fato, já foi necessário no país. Para que a defesa dessas pessoas não fosse dificultada, uma vez que, sem o foro privilegiado, uma das consequências é que, sem a concentração daquele julgamento em uma determinada instância, a defesa pode vir a ser mais difícil, já que várias ações podem vir a ser ajuizadas contra aquela pessoa em vários juízos. Esse momento histórico existiu, havia uma razão para o foro privilegiado, mas essa razão não se observa mais, né? Temos que dar à população a compreensão de que a magistratura hoje comporta esse julgamento, né? Mas os anos passaram, os políticos mudaram e até a própria justiça. A magistratura tem sim a legitimidade, tem a capacidade de suportar essa carga, né? De julgar esses processos contra essas autoridades na primeira instância. Para esse juiz federal é possível o fim do privilégio nos julgamentos. E o próprio Estado poderia fazer um planejamento de controle. Construir uma forma para que aquelas pessoas que exercem funções importantes na estrutura do Estado não estivessem sujeitas ao julgamento de juízes de primeiro grau que, por sua proximidade com autoridades municipais, autoridades estaduais e até o próprio poder econômico estivessem sujeitas a pressões de toda forma que pudessem ter uma influência no julgamento, uma influência indevida. O cientista político explica: existe um mau uso da lei que não deveria ser tratada como um privilégio, e sim como um mecanismo de proteção da liberdade. E essa confusão entre imunidade e impunidade precisa ser mais bem explicada. Não é possível ter uma democracia sem a imunidade parlamentar, mas também não é possível ter uma democracia com impunidade, como nós temos no Brasil. E isso está ligado à corrupção. No fim, alguém merece regalias? A população fica sempre refém. Quanto mais frágil o cidadão, mais ele sofre a pena da lei, mais ele sofre o rigor da legislação. Quanto mais poderoso, mais flexível é a punição para eles. No próximo bloco, você vai ver o movimento liderado pela JUF contra a corrupção no país. Sem dúvida, a união de forças e a presença do Poder Judiciário nesse momento ela é fundamental, porque somos nós que vemos qual o defeito que tem para a conclusão desses processos, qual o defeito que tem para que a gente acabe com a impunidade. É daqui a pouco, eu volto em instantes.
Sabe aquele troco que muitas vezes a gente recebe a mais no supermercado e pensa 2 vezes antes de devolver? Pois é, essa decisão que parece simples é o que vai definir um ato ou não de corrupção. E os exemplos continuam até chegar aos grandes rombos no poder público. A AJUF lidera um movimento no país contra essa prática, que enfraquece a democracia e mancha a imagem do Brasil no exterior. A gente sempre dá um jeitinho, né? O jeitinho brasileiro é sempre a pessoa querer se dar bem, né? É furar a fila do ônibus, é furar a fila do banco. Um espelho do que acontece lá no poder. Chegamos àquele conceito do jeitinho brasileiro que leva à transgressão das regras, da transgressão das regras você leva à corrupção, da corrupção você vai para a impunidade, você envolve muita gente e a coisa continua rolando. Isso sempre existiu. Vamos relembrar? Impeachment. Pela primeira vez, o país percebeu que a liberdade política não caminhou junto com os princípios legais. Anos depois, mais provas. Mensalão. Pessoas que tiveram a confiança dos eleitores, envolvidas com desvio de verbas, julgadas e condenadas. Analisando esse cenário político, quem sobra? Quem no Brasil mostra como o poder pode ser manipulado a favor do bem? Não há referências, não há exemplos no Brasil. E isso leva, evidentemente, as pessoas a acharem que se os mais poderosos podem, por que eu também não posso? Se eu me juntar, eu vou fazendo pressão e vou imitar aquele exemplo negativo, ao invés de buscar os exemplos positivos, que, aliás, nós temos muito poucos. E o reflexo disso é claro. E isso leva os brasileiros a procurarem burlar as regras para poder sobreviver, a ocupar mais espaço, a conseguir realizar os seus projetos. Tudo isso aí leva a esse Brasil que nós temos hoje, de brasileiros que não respeitam nem sinal de trânsito, que tentam subornar policiais, que furam filas, que tentam fazer valer primeiro os seus direitos em relação aos outros. E no extremo leva à banalização da vida do outro, como a gente vê a violência que graça nesse país, que trata a vida do outro como se fosse nada. A luta contra a corrupção é um dos compromissos da AJUF, Associação dos Juízes Federais do Brasil. O combate à corrupção está na agenda do dia. Eu acho que é um passo que o país tem que dar e a AJUF realmente está engajada nesse processo, tanto através de seminários, de palestras, de medidas propositivas no âmbito legislativo e administrativo. Então, realmente é uma agenda que foi comprada pela associação. E existem comissões que estão sendo estruturadas nesse sentido para que a gente possa realmente contribuir com o avanço do combate à corrupção no país. Mas por que juízes engajados nesse combate? Faz parte desse contexto, né, do foro privilegiado. O combate à corrupção, ele é inerente à própria atividade jurisdicional, já que o Poder Judiciário tem, dentre suas funções, dizer o direito também em relação às ações criminais. As ações criminais que envolvem também o trato da coisa pública, a malversação do erário público. Então, a nossa função em si já é determinante para situar como deve ser esse combate à corrupção. O princípio é a união. Sem dúvida, a união de forças e a presença do Poder Judiciário nesse momento ela é fundamental. Porque somos nós que vemos qual o defeito que tem para a conclusão desses processos, qual o defeito que tem para que a gente acabe com a impunidade. Quanto mais força, mais expectativa de solução para um problema que é de todos. Os magistrados estão engajados e a opção da AJUF por apoiar esse movimento é um reflexo disso, né? A AJUF, na verdade, reflete uma intenção da base de colocar em frente, né, esse objetivo, essa intenção de que o combate à corrupção se dê de forma efetiva. Na verdade, a AJUF reflete o nosso engajamento. O Brasil está entre os 72 países mais corruptos do mundo. O relatório da Organização Transparência Internacional analisou 177 nações. As mais corruptas, segundo o estudo, são Afeganistão, Coreia do Norte e Somália. No topo da lista dos mais honestos, Finlândia e Suécia. Mas poderíamos estar junto a eles, entre os mais íntegros da política mundial. O tratamento que se dá aos corruptos no Brasil, ele é totalmente diferenciado, dependendo da grandeza, do poder que os corruptos têm e a pena que é direcionada àqueles que, por um acaso, são julgados. Nesta mesma lista divulgada dos países mais corruptos, já estivemos em situação pior, sinal de que é possível melhorar.
Solução de vez pode ser que exista, a partir de muito trabalho. E não só lá, entre os que seriam os privilegiados, começa aqui entre nós. Começaria com políticas efetivas de planejamento familiar, de educação infantil e de fazer com que as instituições funcionassem de uma forma mais rigorosa, mas para todos os brasileiros. E não que a lei fosse aplicada de uma forma diferenciada, penalizando o fraco e favorecendo o forte. Então, enquanto não houver essa mudança, nós teremos um país com muitos conflitos, muito descompromisso ético, muito desamor cívico e muito desamor às pessoas, o desamor ao próximo. E existe a parte do judiciário. A magistratura forte é, sem dúvida, um dos pilares para que o combate à corrupção seja um processo efetivo, que venha a evoluir e venha a tirar essa mácula, essa sombra que a população percebe em relação à impunidade, né? É preciso fortalecer a magistratura porque o controle penal, se der certo, tem o efeito de dissuadir as pessoas que se vejam em situação que possam cometer esses tipos de delito. É impedir a infestação que ameaça a dignidade, a honra e a moral do brasileiro. O programa Justiça para Todos de hoje termina aqui. Participe enviando a sua sugestão para o e-mail imprensa@juf.org.br. Você também pode assistir ao programa pela internet, na página da JUF, ou no canal da associação pelo endereço youtube.com/tvajuf. Obrigada pela sua companhia.